Então, essa nossa porção dessa semana, a gente estudou o livro de Deuteronômio, né? Do capítulo 3 até o capítulo 7 e 11, dos profetas Isaías 40, do versículo 1 até o 26, e da nossa nova aliança, né? Do Novo Testamento, João, capítulo 6. E essa porção, até passei antes da hora, essa porção, ela começa com Moisés rogando a Deus, né? Porque Deus não permitiu que ele entrasse na Terra Prometida, né? Então a porção começa com Moisés suplicando, rogando a Deus para que ele pudesse entrar na Terra Prometida, né? E por isso ela se chama Vait Hanan, né? Que significa eu supliquei ou eu roguei, né? E aí ela começa em Deuteronômio 3, 23, dizendo assim. Deuteronômio 3, 23. E naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus ou na terra que se possa fazer segundo as suas obras e segundo o teu poder. Suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. É interessante a gente ver que essa nossa porção é uma porção que Deus dá novamente as leis, dá novamente os mandamentos para os israelitas, né? E aqui Moisés está suplicando para que ele pudesse adentrar a Terra Prometida, né? E eu achei muito interessante a revelação que ele diz assim, né, no versículo 24: Começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, né? Por 40 anos, Moisés se aproximou de Deus. Ninguém esteve mais próximo do que Deus do que Moisés. E aí, de repente, 40 anos depois, ele diz: Começastes a mostrar ao teu servo a sua grandeza. Então, aqui, como característica de um líder, ele começa a entender o seu propósito e a entender a ser humilde, né? E eu acho que aqui ele começou a entender que o nosso propósito e a humildade faz com que a gente entenda esse propósito, porque nós nos depositamos diante de Deus, que nós somos recipientes na mão de Deus. E às vezes a soberba, né, e ele não entrou na Terra Prometida porque ele pegou o cajado na mão e ele bateu na rocha, não era para ele bater na rocha, era para ele falar a rocha. Então a soberba que se estabeleceu dentro dele é uma das características que mais afasta a gente de Deus, né? E a humildade é a única característica que um líder ou um servo de Deus pode ter para que ele venha a ter a revelação da grandeza desse Deus. E essa revelação nos mostra o nosso propósito. E é sobre isso que Deus tem falado essa semana comigo, Kalani, e é sobre isso que a gente gostaria de falar com vocês hoje, né? Porque lá em Deuteronômio 6, versículo 6, diz assim: logo após ele recitar o Shema Israel, logo após ele já deu os mandamentos novamente, Deuteronômio 6,6. Ele explica que essas palavras que ele deu, que são as palavras dos 10 mandamentos, que são o decálogo, né? A gente conhece como 10 mandamentos, mas é o decálogo, são as 10 palavras. Essas palavras que ele deu, que ele ordenou naquele dia, elas estarão no seu coração, né? E é sobre isso, eu fazendo um estudo com o pessoal do Ensinando de Sião, e eu tirei esse slidezinho do estudo deles, né? É uma matériazinha chamada Adoração em Israel, e eu achei mega interessante que ele está explicando, né, que
na verdade, a tradução não deu um entendimento muito correto do que Deus está querendo dizer aqui. Então, na tradução do Ferreira de Almeida, estaria assim: e serão as palavras estas que eu ordeno-te hoje sobre o teu coração. Né? A palavra ali no hebraico, que está grifadinha em vermelho aqui, ó, essa palavrinha em hebraico aqui, ela é uma palavrinha que chama metzvehá. E essa palavrinha, ela vem de um verbo, e o hebraico ele é construído por tijolinhos, né? Então, a palavra é construída por tijolinhos, então ele vem de um verbo, que é o nosso próximo slide, que é o verbo averrar, que ele tem mais o sentido de constituir do que ordenar em si, mais uma constituição do que uma ordem, né? Então, a melhor tradução seria, não eu ordeno-te, mas sim constituo, faço-te constituído, né? Então, é como se Deus estivesse falando assim, ó, e serão as palavras, e aí as palavras aqui a gente está falando dos 10 mandamentos, e serão as palavras estas para que eu faço-te constituído hoje sobre teu coração. O que isso significa? Que Deus constituiu a nação de Israel para receber a palavra, para receber as palavras. Deus constituiu eles para que eles pudessem receber essa palavra. Não foi assim, eu escolhi um povo ali aleatoriamente e aí desse povo aqui eu vou dar os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, eles trazem ordem ao caos. O caos que se estabeleceu após a queda do homem, ele foi restabelecido com o decálogo, com os 10 mandamentos. Então ele traz ordem ao caos. Então é interessante a gente ver, por isso até o nome da nossa ministração hoje, Gerados para um Propósito, porque a nação de Israel nasceu com um propósito de receber a palavra. Assim como nós nascemos com um propósito de receber essa mesma palavra, né? E aí a gente vê em Deuteronômio 3, 23... Isso é interessante que na minha versão diz estas palavras que hoje te ordeno, né? Estarão no teu coração. É porque ordenar aqui pode ser de ser ordenado. Pode. Aí está mais próximo do que te faço constituído. Isso. Ou te ordeno, ou no sentido de ordem. De dar ordem, mas no sentido de te dar autoridade para te ordenar. Né? Isso. Quando você ordena um padre, ordena um pastor, Isso. você está constituindo ele uma autoridade espiritual, né? Isso. E é isso que faz mais sentido. E em Deuteronômio 4, 6, né, começando até um pouquinho antes no versículo 5, 4, 5, Deuteronômio 4, 5, diz assim, ó: eis que vos ensinei estatutos e juízos como o Senhor meu Deus me ordenou, para que façais isso na terra que vais possuir. Portanto, guardai-os e cumpri-os. Aqui ele está falando do decálogo. Porque esta é a vossa sabedoria e o vosso entendimento aos olhos das nações, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: certamente essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que nação há tão grande que tenha Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, que está em todas as coisas pelas quais o invocamos. Então, qual o objetivo do decálogo? E lembrando que naquela época, quando Moisés está dizendo isso para os israelitas, eles ainda não tinham a Bíblia. Ele está estabelecendo ali os 10 mandamentos. Então, qual o objetivo desses 10 mandamentos? Nos aproximar de Deus e nos trazer sabedoria. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, a gente vai tendo sabedoria. Mas não uma sabedoria humana, né? Racional. Uma sabedoria divina, uma sabedoria de vida, né? E aí a gente vê ali no 4, um pouquinho mais para frente, no 34, ele dizendo assim, ó: ou Deus tentou ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação. Não, ele não tentou tirar Israel do meio de uma outra nação. Aqui
já que tem uma nação ali marcando bobeira ali, eu vou pegar essa nação, vou escolher essa nação. Não. Na verdade, ele não escolheu, ele constituiu. Ele constituiu. Ele fez uma nação para a palavra. Isso é muito profundo. Ele não fez a palavra e depois escolheu entre as nações uma. Não. Ele constituiu uma nação para depositar essa responsabilidade. Isso, exatamente, né? Então a gente tem aqui um mapinha, né, do mundo, a gente vendo a terra de Israel, sempre no meio do mundo, que foi, Lilo? Não, é que hoje você falou a respeito de ver o mapa, para poder ter essa real noção de como foi constituído e para onde foi cada um dos povos. Isso, começou lá, no centro do mundo. Então, eu estava falando para o Jô que eu preciso disso, entende? Visual. Eu quero fazer um esquema com um mapa, por que a tribo de Ruben estava no alto. O que tem a ver o número de soldados com isso? Será que era para ser a questão de proteção? E, enfim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu estava comentando isso com ela hoje. Tem tudo a ver. Por exemplo, a tribo de Judá é a maior tribo. Ela fica na entrada do tabernáculo. Se você for ver a distribuição, porque tem tudo a ver, né? Tudo tem um propósito, não é aleatório. Então, Deus constituiu a nação de Israel do centro do mundo para que a gente pudesse receber a palavra. E quem é a palavra? Yeshua. Jesus é a nossa palavra. E após a vinda dele, primeiro era para Israel, primeiro para os judeus, depois para os gentios. Né? Sempre assim, primeiro para Israel, depois para os gentios. Primeiro para a nação que ele constituiu. Exatamente, primeiro para a nação que ele constituiu, depois nós somos inseridos no seio de Abraão. Até tem a questão de que fala, né? Não adore o céu, não adore nada. Isso. Porque isso eu já deixei para outro grupo. Outros povos. Eles já estão fazendo isso. Então, aqui, ó, vem cá comigo. Isso. Exatamente. Então, aqui ele depois nós somos inseridos através de Abraão, nós somos filhos de Abraão e inseridos nessa nação, né? E aí nós temos um único pai, né? E é legal a gente ver que nós não somos inseridos em Moisés, que recebeu o decálogo e está espalhando. Nós somos inseridos em Abraão, porque foi de Abraão que ele constituiu a nação. Começou com Abraão, né? Sim, então, nós somos... É antes. Tanto é que Jesus também ele é chamado um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Não de Levi. Da ordem de Melquisedeque. Não de Levi. Ela traz. Antes da constituição da nação. Isso, exatamente, né? Então, gente, falando sobre isso, né, que eu criei esse slide aí. Esse slide, ele ficou na minha cabeça a semana toda. Eu tentei de algum modo expressar Deus lá em cima, mas é muito difícil, porque como a própria Leila estava dizendo, né, ele mesmo disse que ele não tem forma, que ele não tem, né, tá aqui, ó, vamos ler Deuteronômio 4,15. Portanto, cuidai-vos a vós mesmo, pois não vistes modo semelhante no dia que o Senhor vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais, e vos façais imagem de escultura semelhante a qualquer figura, semelhança de macho ou de fêmea, a semelhança de algum animal que haja na terra, a semelhança de alguma ave que voa nos céus, a semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, a semelhança de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus, e quando vires o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, sejas impelido a adorá-los, e sirvas aquele que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. Então, ele está dizendo aqui que ele não tem forma, ele é espírito. Então, se ele é espírito e
o decálogo serve para que nós nos aproximemos dele, a gente entende o que Jesus está dizendo para Nicodemos, quando Nicodemos vai visitá-lo à noite, e aí ele não entende o que significa nascer de novo. E Jesus está dizendo para ele, olha, é necessário você nascer de novo. Por quê? Porque nós temos que nascer do Espírito, né? Então esse aqui, para quem nunca entendeu, para quem já está há muito tempo estudando conosco, sabe que isso é o tabernáculo, né? Estabelecido por Moisés. Então ele representa uma figura do homem, né, que é o nosso corpo, a parte da alma e o nosso espírito. E o nosso espírito, ele só está completo, não sei se vocês conseguem perceber que eu criei aqui chave e fechadura, né? Chave enigmática. Isso, para que a gente pudesse entender que nós só estaremos completo, com o nosso espírito completo, se nós estivermos ligados a ele. Né? E é interessante que a gente vê que a configuração das instituições religiosas, elas colocam essa configuração. Você vê que existe a igreja e lá na frente um altar. E as mais antigas ainda, você não pode nem acessar essa parte aqui. Cabe apenas ao sacerdote. Ela é até fechada, ela tem um cercadinho. Cabe apenas ao sacerdote. Então, o que acontece? É como se dissesse para nós assim, olha, você não pode se chegar aqui. Mas é uma mentira, porque nós somos o tabernáculo de Deus. Eu sou a habitação de Deus hoje. Então o meu objetivo, o meu propósito nessa terra é ser um com o Pai. É ser um com o Pai. É eu me unir ao Pai. Para que Ele, espiritual, se torne natural e toque a terra. Através de mim, me conectando a ele, ele toca a terra. Aí é como se houvesse uma união entre céu e terra, entre espiritual e o natural. Sabe aqueles cadeado de segredo? Sei, Então, é mais ou menos isso. Como se tivesse um segredo. Se você encaixa e fecha, você pode puxar que não vai. Mas se você sabe o segredo, você pode desconectar, se for da tua vontade de Deus. Né? Depende de você. Uma vez desconectado, se você deixar ali, pronto. Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque mesmo eu me conectando, eu posso me desconectar. Se eu não cuidar, eu posso me desconectar. E se a gente for ler João capítulo 3, versículo 6, onde Jesus está dizendo isso para Nicodemos, né? Imagina, o sábio da lei que não entendia o que era nascer de novo, porque ele não tinha uma percepção do espiritual. Então ele está dizendo ali, ó, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João 3, versículo 6. João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, né? Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E vento aqui, o vento, ele sempre tem, a mesma palavra que ruach. Não, ruach, Espírito. Então ele está dizendo aqui, ó, que é como se nós, nascidos do Espírito, o vento, o Espírito sopra, ele passa e ele te conduz. E ele te leva. Então quando nós somos um com ele, nós somos conduzidos pelo Espírito. E não mais pela nossa carne, mas pelo Espírito, né? E eu coloquei aqui, é interessante que Deus, às vezes as pessoas acham que, por que existe o mal? Não é que existe o mal. O mal, ele é a ausência do bem. Porque quanto mais a gente se aproxima do espiritual, quanto mais eu me aproximo...
Einstein já dizia. Quanto mais eu me aproximo do... Ele usou até a terminologia de que não existe frio, é ausência de calor, não existe escuro, é ausência de luz. É a mesma coisa. Quanto mais eu me aproximo, as pessoas vivem falando, né? Até foi usado para uma campanha eleitoral, que conhecereis a verdade vos libertará. É verdade. Porém, se eu me aproximar da verdade, e a verdade é o espiritual. Conforme eu vou me aproximando do espiritual, conforme eu vou me aproximando dessa luz, dessa verdade, ela vai me libertando da carne, das prisões da carne, das doenças da alma. Eu realmente vou sendo liberto de tudo isso. Usando o simbolismo que você usou ali. Isso. Há uma atração entre a chave e fechadura ali. Fala mais alto. Na medida em que você vai se conectando, vai se aproximando dessa atração, vai se aumentando cada vez mais, e aí vai se tornando mais difícil de você se desligar. Desligar, né? Com certeza. Há uma atração ali. Isso. E a partir do momento que você se conecta, aquilo que você falou, você se torna um, né? Isso. E aí é onde você não tem mais a ausência, aí parte de você. Sim, é isso aí mesmo. É isso mesmo, porque Jesus disse que ele orava: Pai, eu oro a Ti para que eles sejam um, como nós somos um. Então, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é nós sermos um. O nosso propósito de vida... Então, às vezes as pessoas falam assim: coitada, aquela pessoa não entendeu o propósito da vida dela. Não, ela não entendeu qual é a ferramenta que ela tem que utilizar para cumprir o propósito. Porque o propósito é igual para todos nós. O nosso propósito de vida é sermos um com o Pai. É buscarmos o espiritual. Esse é o nosso propósito de todo ser humano. Se eu vou ser veterinária e através da veterinária Deus tocando a terra, à medida que eu levo ele para outras pessoas, é a minha ferramenta. Se você vai ser professora, se a Dona Maria vai ser comerciante, se o Marquinhos vai estar lá na enfermagem, isso são ferramentas ou dons que ele dá para cada um de nós para que nós possamos exercer o principal, o propósito e o único propósito, que é nós nos conectarmos a ele, buscarmos o espiritual, né? E aí, como que a gente se aproxima dele? Eu pus um fogozinho ali, que em Deuteronômio, se a gente voltar lá rapidinho, em Deuteronômio 3:33 está dizendo assim, eita. Pode deixar, eu não vou usar. Está dizendo assim, 3:33. Algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouvistes e vivestes? Por quê? Porque nos aproximar da luz, nos aproximar de Deus, é necessário purificação. Então, se eu sou o templo de Deus, se é necessário... Não achou? 3:33? Não tem. Vai até 29. Só vai até 29. Sério? O meu também. Nossa, eu falei errado, então? Peraí. Vai ver que é 4:33. Desculpa. Tudo bem, 4:33, então. É 4:33. Ok, aí, 4:33. Tá bom. 4:33, né? Quem consegue sobreviver ao fogo de Deus, e ele nos purifica pelo fogo, e o fogo são as nossas provações. Quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, mais esse nosso templo precisa ser purificado. Quanto mais próximo a gente vai se aproximando de Deus, mais nós precisamos, como templo, sermos purificados. E olha que o fogo para nós é um fogo que não nos consome. Ele nos purifica. Não é um fogo de juízo, né? Não é um fogo de juízo. É um fogo de purificação, e é diferente. Porque tem fogo de juízo. Tem fogo de juízo. Mas o nosso é um fogo de purificação. Então, toda provação que eu passo nessa vida serve como purificação para o meu templo. Para que eu possa cada vez mais buscar o céu. Para que cada vez mais eu possa buscar o alto. Me conectar com Deus, me conectar com o Espírito, né? E é interessante que
eu tava falando pra Lani que eu ouvi uma historinha, eu acho que o Marquinhos viu também, que eu mandei pra você o vídeo, do Nazareno, do Tzadok, ele contando essa historinha, falando sobre o tesouro que é a vida eterna. E a história é bem curtinha, bem rapidinha, que diz assim, que existia um rei, e esse rei tinha um filho. E esse rei, antes de morrer, sussurrou no ouvido do filho dele que ele deixou um tesouro escondido. Lembrou da historinha? E aí, ele morreu. E enquanto ele estava, né, ali, o rei estava falando no ouvido dele aonde estava o tesouro, os servos desse rei também estavam ouvindo aonde estava esse tesouro escondido. E aí veio o tempo de luto, né, que o rei morreu, o príncipe ficou num período de luto, e os servos se aproveitaram disso e falaram, vamos lá atrás do tesouro, né. E aí o primeiro servo chegou lá e ele se deparou com um leão. E aí ele ficou com medo daquele leão, não conseguiu enfrentar o leão e ele desistiu. Veio o segundo servo e ele se deparou com uma areia movediça. E aí ele ficou com medo daquela areia movediça, não conseguiu sair daquela situação, foi afundando e não conseguiu. E aí veio o terceiro servo e ele se deparou com uma montanha muito, muito alta. E ele tentou escalar aquela montanha de tudo quanto é jeito e ele não conseguiu. Desistiram todos do tesouro. Passou o período de luto do príncipe e o príncipe resolveu, e agora eu vou atrás do meu tesouro. E aí ele chegou lá, ele se deparou primeiro com um leão. E aí ele lembrou das palavras do pai dele, né? Mentalizou e disse, vou enfrentar esse leão. E enfrentou o leão. E aí o segundo obstáculo, que era a areia movediça, ele estava quase afundando, ele lembrou das palavras do pai dele e ele tocou em frente. E aí quando chegou nessa montanha, ele de novo não estava conseguindo, estava difícil, mas ele se lembrou das palavras do pai dele e ele tocou em frente. E ele conseguiu pegar o tesouro. E aí ele voltou para o castelo e aí os servos ficaram, como que ele conseguiu pegar esse tesouro e a gente não conseguiu, né? E aí foram lá assuntar, né? Como que você conseguiu pegar esse tesouro? E o leão, e a areia movediça, e a montanha? E aí ele disse, que antes do meu pai morrer, ele sussurrou no meu ouvido que ele ia contratar um ilusionista. E aí quando eu estava lá diante do leão, eu lembrei, é uma ilusão, não é uma verdade. E quando eu estava quase afundando na areia movedida, eu lembrei, é uma ilusão, não é uma verdade. E aí quando chegou lá na montanha, ele de novo pensou, é uma ilusão, não é uma verdade. E essa historinha, o rei é Deus. O ilusionista que ele contratou é o diabo. Os servos são os filhos do diabo. E o tesouro é a nossa terra prometida, o tesouro é a nossa vida eterna. E o príncipe somos nós. Então, é uma historinha para explicar que, na verdade, o nosso único objetivo nessa vida é buscarmos essa vida eterna, nos conectarmos com o Deus, porque todo o restante é uma ilusão. As provações são... Tudo é uma ilusão, tudo vai passar. A gente estava conversando isso essa semana, né, mãe? É uma mãe preocupada lá com as coisas que estavam ficando em Rondônia e ela mesma dizendo, tudo passa. A gente morre e tudo passa. Então, o que é o importante? O que realmente importa nessa vida não é o aqui. Não é aqui que importa. Aqui inicia e influencia a nossa vida lá. Começa aqui. A nossa vida eterna, ela começa aqui. Então, as coisas que eu faço aqui vão influenciar no reino espiritual. Porque eu sou a matéria e eu me conecto com o espiritual já agora, aqui. Sendo matéria. Exatamente, né? E aí, lembrando nesse tesouro, eu fiquei pensando, gente, ali, nessa parte espiritual aqui, no Espírito de Deus, quando o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus,
existe a Arca da Aliança. E dentro dessa Arca da Aliança existe um tesouro. E esse tesouro é uma identidade, porque lá dentro tinha a vara de Arão. Então eu tenho um senso de pertencimento, e não de pertencimento desse mundo terreno, mas de pertencimento de um mundo espiritual, de um reino espiritual. Eu tenho lá dentro o maná. Então eu tenho uma confiança de que nada vai me faltar, de que eu não devo perder a noite de sono, porque enquanto eu durmo, Ele provê. Enquanto eu estou dormindo, Deus está articulando todas as coisas para aqueles que Ele ama. Vai me dando um senso de confiança e isso vai diminuindo a nossa ansiedade. E Ele fala em Apocalipse para a igreja de Pérgamo, que Ele diz que o vencedor lhe será dado do maná escondido. E o que é esse maná escondido? A nossa confiança. Um alimento. O aficumã, que é escondido. E lá dentro tem o quê? As 2 tábuas da lei. Então, é a lei escrita dentro do meu coração. Lá dentro tem os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos a gente resume em amor ao próximo. Amai a Deus e ao próximo. Como Ele me amou. Não é como eu me amo, mas como Ele me amou. Para dificultar e elevar ainda mais as coisas para o nosso lado, né? Então, quando eu encontro esse tesouro escondido, que é a vida eterna, que é a minha conexão com Deus, eu me deparo com tudo isso. E é um presente. É uma alegria muito grande você entender esse tesouro e descobrir esse tesouro. E é por isso que Jesus, em Mateus 5, começa a falar das bem-aventuranças. E eu conectei essas bem-aventuranças a esses 3 presentes que a gente encontra lá dentro da Arca da Aliança. É como se Jesus estivesse desmembrando nas 9 bem-aventuranças. E a palavra ali, bem-aventuranças, eu poderia até dizer assim que é o segredo da felicidade. Quando você encontra, quando você se conecta com Deus espiritualmente e recebe de presente a Arca da Aliança, é como se a gente tivesse ali descoberto o segredo da felicidade. Por quê? Porque quando ele fala bem-aventurados, abençoados, o meu está abençoados, mas as outras versões eu acho que deve estar bem-aventurados, né? Minhas são com abençoados são. Bem-aventurados. Significa felizes. Então, é como se ele estivesse assim, dizendo, felizes são, felizes são. Então, vamos ler desde o comecinho aí, ó. E vendo, capítulo 5, Mateus capítulo 5. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo, felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Está conectado com a minha identidade com o céu. Por quê? Porque em hebraico, pobres em espírito é Ashrei Ani Hahuach. Pobres felizes os que se dobram ao espírito. Não é pobre em espírito. É aquele que se prostra diante do espírito. Isso. Deixa ser moldado, deixa ser levado. Isso. É bem aquilo que a gente estava vendo ali na passagem de Nicodemos, aquele que o vento leva. Conduz, né? Isso, aquele que o vento conduz. Mas isso está relacionado com a minha identidade, com eu entender que eu não pertenço aqui, mas eu pertenço lá, né? Felizes são os que choram, porque eles serão consolados, né? Felizes são os que choram, felizes são os que pranteiam, né? E isso a gente tem uma confiança muito grande de que eu sei que pode ser que aqui eu esteja sofrendo, aqui eu esteja sendo passado pelo fogo, purificado, privado de muitas coisas. Porém, eu sei que tudo isso está me gerando um peso de glória. Um peso de glória eterno, exatamente. São as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um peso de glória eterno. Exatamente. E é muito profundo. Ele diz que as nossas leves e momentâneas. Ele está chamando tudo do pior que pode acontecer na nossa vida de leve e momentâneo.
Exatamente. E que reino é esse? Que Messias é esse que está dizendo, olha, felizes são os que choram. Versículo 5. Eles serão consolados. Eles serão consolados. Versículo 5. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso não dá uma percepção muito legal pra gente do sentido real aqui, porque manso é como se eu estivesse falando assim, Kate é mansa, ou seja, ela não é agressiva, né? Mas manso aqui é literalmente humilde. Aqui sim é humilde. Então, feliz é aquele que é humilde, que ele entende, que ele pertence, eu coloquei ali, ó, onde que os mansos, ó, que ele entende que ele não faz parte desse reino, que ele tem um conhecimento uma confiança que não é desse reino. Então ele não precisa brigar, ele confia em outro reino. Isso. Ele confia em outro sistema. Isso, exatamente. A gente leu Jó, né? Pensando que era Jó. Mas eu acho que não foi um erro. Porque isso? É Jó. Isso, é Jó. É Jó. Jó é o segredo da felicidade, né? E versículo 6. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E aqui, justiça é tzedakah. E eu achei mega interessante, porque eu estudando isso daqui, e aí eu escutei um Rebbe que eu achei daqui de Curitiba, que é o Eskev, Erhev, sei lá, nem sei falar o nome dele. Mas enfim, ele estava explicando sobre o que é tzedakah, de fato. Porque tzedakah a gente pensa que é esmola, né? A gente pensa que é esmola. E na verdade, não é esmola. Tzedakah significa... aliás, se traduz em muitas passagens por esmola. Por esmola. A maioria se traduz, mas não é esmola. Ali o sentido de tzedakah no judaísmo é você fazer uma justiça social. É isso que significa tzedakah. Então até ele disse assim que é como se você estivesse fazendo, ele falou até assim, ó, gravem essa palavra, gravem essa frasezinha, Tikkun Olam. Olam significa mundo e Tikkun significa reparação. Restauração. Então, Tikkun Olam significa restauração do mundo. Então, é como se a gente tivesse com a minha esmola, com a minha justiça, eu restabelecendo o reino de Deus. Um exemplo. A tia do Marquinhos que está ajudando ele a pagar a faculdade dele. Tá. Usando do dinheiro dela para fazer um Tikkun Olam, uma justiça social, ajudando ele a se tornar uma pessoa melhor, a usar do que ele está recebendo para se tornar uma pessoa melhor. Diferente, por exemplo, de eu pegar, sei lá, R$1.000 e entregar numa instituição que às vezes pode ser que a gente nem sabe o que vai acontecer com esse dinheiro. Ou eu pego, por exemplo, uma pessoa que eu sei que ela está precisando de um curso de inglês porque aquilo vai fazer com que ela ganhe uma promoção no trabalho. Ou consiga um trabalho. E aí eu invisto aquele dinheiro para que a pessoa consiga se deslanchar, consiga decolar. Então, qualquer coisa que você faça, que você está fazendo uma justiça social, é uma tzedakah. Por isso que na Didaquê diz que a esmola vai soar na sua mão. Até você saber para quem dá. Versículo 7. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Misericordiosos aqui no sentido de você se colocar no lugar do outro. Compassivo, ter compaixão. Isso, empatia, exatamente. Você precisa se colocar no lugar do outro. E a gente só consegue fazer isso e ser transformado a esse ponto quando nós temos a lei do amor dentro de nós. As leis dentro do nosso coração. Aí eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo agir como a Alânia falou no exemplo que ela deu da didática do trabalho,
falar, olha, tá acontecendo alguma coisa com você, se colocar no lugar do outro antes de pensar que o outro te odeia. É tão interessante isso que lá no meu serviço eu tenho esse guarda da graça de ver isso. E é interessante quando você realmente se depara com é isso que você falou, quando você tem o discernimento da lei dentro de você, da lei do amor. A lei do amor. Porque é muito difícil você não se colocar no lugar do próximo. Pra mim, eu digo. Mas você vê que as pessoas não têm uma certa dificuldade. Não conseguem se pôr no lugar do próximo. Isso. E sentir a dor alheia, não, sabe? E já entra com o julgamento. Nossa, meu Deus, é muito difícil. Mas você precisa, porque nós antes não pensávamos assim. Sim. Né? Por isso que eu tô então, te falando, é a lei... Hoje, quando você conhece... Porque a lei hoje é difícil você olhar para aquilo e não se compadecer daquilo. Isso. Mas de você pensar e falar assim, nossa... Você olha a pessoa que está do teu lado e não se compadece, fala assim, meu Deus, que absurdo. Né? Mas eu era assim também, né? Porque eu não conhecia. Isso. Versículo 8. Felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aqui, puro de coração, não é aquele, o ingênuo, o bobinho. Não, puro de coração no sentido levítico da coisa. Lembra lá de puro e impuro, os animais puros e impuros? Então, essa pureza de coração é aquele que não tem peso, não tem sujeira dentro do teu coração. É aquele que tá purificado e é aquele que ele é um canal limpo para Deus usar. Esse é o puro de coração. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha isso, gente. Olha que senso de pertencimento. Porque o reino de Deus traz paz. Então, felizes aqueles que entendem que não fazem parte desse reino, mas do reino dos céus. E ele, aonde chega, ele chega trazendo paz. Quantos a gente... E tanto é que quando Jesus paz e não julgo. E tanto é que Jesus, ressurreto, quando ele se apresentava, a primeira coisa que ele dizia, paz esteja convosco. Paz esteja convosco. E ele diz que paz nós... no shalom, né? No shalom, que é uma paz plenitude. De plenitude. Né? E é interessante que a própria palavra diz que a gente deve desejar paz para alguém. Se essa pessoa não for um pacificador, essa paz retorna. Retorna para você. É verdade. Né? Versículo 10. Olha só. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha isso. 11. Felizes sois vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Sejam felizes. Olha isso. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E é interessante, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Né? Aqueles que buscam a justiça e são perseguidos por isso. Sim, porque se posicionam, porque não é uma justiça desse mundo. Faz parte do sistema. Quando quando eu estava fazendo aquele texto lá, né, peguei de um lugar na internet que falava sobre o dom, o fruto do Espírito, que é a bondade. E eu achei muito interessante que ser bom é você ser justo. É você ser bom, não é você ser bonzinho. Aquele que é bom, ele fica indignado com a injustiça. Com o mal. Ele se posiciona. Contra isso o mal. É ser bom. É. Você se posicionar contra uma injustiça. Uhum. E aí, gente, ele continua dizendo assim, ó, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha que coisa interessante. Ele está falando de uma cidade. E toda vez que Jesus vai falar, Pai, eu oro por eles, para que eles sejam um como nós somos um. Por quê? Porque nós somos um ajuntamento de pessoas que se conectaram com o Pai. Nós somos um. Nós somos uma cidade edificada, né? E eu pus essas setinhas aqui para dizer que
eu recebo de Deus, passa pelo próximo, volta para Deus. E volta para Deus como uma oferenda, como uma oferta do que eu fiz pelo meu próximo. Eu não tenho como eu ser só eu e Deus. Agora é só eu e Deus e não existe mais o próximo. Se for só eu e Deus, não volta para Deus. Então eu amo o meu próximo, volta para Deus como mérito e volta para mim. Em bênçãos. Eu amo pai e mãe. Vai passar pelo meu pai e pela minha mãe, vai para Deus, volta. E volta para Deus. Eu não mato o meu próximo, mesmo querendo matar. Às vezes. Né? Eu não adultero, então sobre, volta para mim como bênção. E é assim, né? É cíclico, é um ciclo. Não tem como eu sozinha. A gente conhece muitas pessoas que às vezes dizem: não, eu não preciso de instituição, não vou falar instituição, eu não preciso de congregação, porque nós aqui reunidos somos uma congregação. Porque congregação significa um ajuntamento de adoradores. Então, né? E a pessoa diz que ela sozinha pode se conectar com Deus. Não, mentira. Você precisa exercer Deus no próximo. Porque se eu sou um recipiente que Deus toca a terra, é através de mim que ele toca o próximo. Né? E aí, para a gente finalizar, eu coloquei essa fotinha, e essa fotinha eu fiquei, Aninha e Ivan, não sei se vocês estão ouvindo ainda, mas eu fiquei lembrando só lá da casa de vocês, à noite, aquele morrinho, e eu falava, gente, eu queria aquela foto, a foto daquele morrinho, com aquelas casinhas lá no morro. Com aquelas luzes. Porque Jesus, ele disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Não tem como, nós somos um ajuntamento de luzes, não tem como nos esconder num monte. Não dá, as pessoas vão olhar para nós e vão ver. Não tem como essa luzinha aqui sozinha, isolada aqui, ela tem a mesma força que essa luz aqui? Ela não tem. Então, ele nunca disse, você sozinho é a luz do mundo. Você vai transformar o mundo. Não! Vós sois. Tá sempre no plural. E daí ele coloca, não se esconde uma cidade. Uma cidade não é uma casa. Não. De luz, né? Nunca faz uma cidade edificada são várias casas, várias pessoas, várias pessoas. Luzes. Então ele está falando, vocês têm que estar juntos para fazer diferença, para brilhar, para... E qual o objetivo? Se a gente pular um pouquinho para o versículo 16, ele vai dizer qual é o objetivo. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, o nosso objetivo, era isso que eu queria hoje passar para vocês, que Deus falou comigo a semana toda. O nosso propósito de vida. Você fala assim, qual é o propósito? Às vezes a gente vê aquela pessoa jogada na rua. Nossa, Curitiba tem aumentado muito os moradores de rua. E eu olho e eu digo, cara, uma pessoa que não descobriu o seu propósito. Mas não é porque ela não está trabalhando, não fazendo isso, ou não fazendo aquilo. Não, porque ela não conseguiu descobrir que o propósito dela é se conectar com Deus. É ser um com Deus, com o Pai. Esse é o propósito de cada ser humano. Nós nascemos, Deus nos constituiu, Ele nos gerou com esse propósito. E o que eu vou fazer da minha vida para que eu conclua esse propósito, aí são... E o interessante é que o propósito de Deus, né, o propósito que Ele nos dá é de sermos aqueles que mostram para as pessoas o propósito delas. Então, esse é o propósito de nós estarmos aqui. Eu descobri o tesouro. Agora, o meu papel é levar outras pessoas a enxergarem o mesmo tesouro. Sem enxergar que elas têm o propósito, o nosso papel, nós que enxergamos o propósito, é levar isso para elas. É falar, olha, tem um lugar que vai te tirar dessa situação. Tem um tesouro independente escondido. se você está na rua ou não. Porque você pode estar na rua e estar com propósito. Tem gente que está morando na rua e que conhece isso.
a historinha. Mas não levou pra ninguém. Mas não levou para ninguém. Morreu com ele o tesouro. Então, é verdade. Na verdade, o nosso propósito é esse. O propósito que Deus tem para nós é sermos luz. Juntos, levarmos a luz. É apresentar para as pessoas o propósito da vida delas. Qual é o propósito da vida das pessoas? Vocês também nasceram para ser luz. Então, quando você vê uma pessoa jogada numa sarjeta, drogado, e você olha e você fala, gente, que desperdício de vida. A energia vital que está ali, o depósito que tem naquela vida para que ela seja luz, está ali, apagado. E que bom que tem pessoas que têm o dom da misericórdia, né, que tem o ministério da misericórdia e que vão a essas pessoas e levantam elas da sarjeta e mostram o propósito delas. E tantas pessoas saem dali com propósito. Isso é que a gente tem que fazer, onde quer que nós estejamos. Aonde quer que Deus, né, nos coloque, porque Deus faz encontros perfeitos. Encontros perfeitos nos dá ferramentas perfeitas para que a gente cumpra esse propósito. Então ele coloca a gente exatamente no local onde a gente tem que estar, ele proporciona aquela pessoa, aquele encontro, igual o Touch, né? O Touch, aquele seriado, é incrível para a gente entender isso, que ele faz encontros perfeitos para que a gente possa exercer o nosso propósito. E assim, só fazendo a analogia, a partir do momento que você descobriu o tesouro, você se torna o rei, né? Da história que se contou. Por exemplo, o príncipe encontrou o tesouro. E o príncipe, depois que o rei morre, se torna rei. Então... E o nosso objetivo é esse, porque o próprio Deus diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Nós somos reis. É verdade. Por isso que é legal a história de Nárnia, que você fala assim, você vê lá no final da história, né? 4 reis, né? Você fala assim, como assim 4 reis reinando juntos? E o Edmundo ainda sendo justo. Sendo o justo. O Edmundo, o justo, depois de tudo que ele fez. O justo. É interessante, Nárnia eu acho lindo por conta disso, né? E o autor fez isso de propósito. Eram 4 reis, porque nós reinaremos juntos. Juntos. É isso aí, essa figura da cidade edificada sobre o monte. Todos nós sendo luz juntos. Não sendo luz sozinhos, isolados. É isso mesmo, verdade. Então, é isso, gente. Eu não sei se alguém falou alguma coisa lá, ninguém falou nada. Não, acho que só o Luiz. Então, Só a Aninha que mandou mensagem aqui pra nós, ele falou que tem muitos morrinhos lá. Vendo o seu morrinho na TV. Então tá, a gente encerra aqui a transmissão? Não, já está no final. Então,